O que é destaque nessa edição? Extinção de zonas eleitorais no Amazonas atinge municípios com até 10 mil eleitores. No Dia Nacional de Lutas, Mobilizações e Paralisações, centrais sindicais pretendem realizar grande mobilização em Manaus, em protesto pela reforma nas leis do trabalho. Prefeitura quer financiamento do Banco Mundial para implementação do transporte hidroviário em Manaus. Site da UOL destaca hoje que PMs e agentes vendiam armas para os chefões do tráfico no Compage e até garrafa de uísque por R$1.000. Câmara aprova regras mais rígidas para a saída temporária de presos. Entra em vigor amanhã a polêmica nova lei trabalhista. Destituído do comando do PSDB, Tasso critica Écio e fala em diferenças profundas. Em meio ao fogo cruzado, Temer avisa que saberá momento certo para a troca de ministros. Trump diz no Fórum de Cooperação Econômica que os Estados Unidos não vão tolerar abusos comerciais crônicos. Madrugada violenta. Um homem foi executado na colônia Antônio Aleixo e no Jorge Teixeira, outro foi morto por agressão física. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h49. Previsão do tempo. Manaus amanhece com alguma nebulosidade, com 27 graus de temperatura e a máxima será de 34 graus. O Climatempo prevê 6 milímetros de chuva. A umidade do ar é de 89%. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 10 de novembro. É dia de São Leão Magno. É também o dia do trigo, dia da indústria automobilística, o dia dos veteranos de guerra, o dia nacional do intensivista e o dia de combate e prevenção à surdez. Chegamos aos 314 dias do ano e faltam 51 para terminar 2017. Assim como desceu rapidamente, o Rio Negro agora sobe de forma acelerada. Em 2 dias, 18 centímetros somado com os 10 centímetros de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 18 metros e 17 centímetros. Com grande fluxo de passageiros em suas estações de embarque e desembarque, o aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. A visibilidade é de 10 quilômetros. Datas e fatos. Registros da história. 1928, lançada no Rio de Janeiro, a revista semanal ilustrada O Cruzeiro. 1937, instaurada a Terceira República Brasileira. 1969, lançado o programa de televisão educacional de criança Sesame Street, ou Vila Sésamo, nos Estados Unidos. 1971, criado o grupo musical Secos e Molhados, do qual Ney Matogrosso fazia parte. 1975, com voto do Brasil, a ONU aprova texto que define sionismo como uma forma de racismo. 2001, Diego Maradona se despedia do futebol. 2014, lançamento do último álbum da banda britânica Pink Floyd, intitulado The Endless River. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. 11 carretas foram retidas na manhã de ontem durante a operação Carga Pesada de fiscalização de veículos pesados realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito, com apoio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, próximo aos 2 principais portos privados do estado, Superterminais e Chibatão, no bairro do Crespo. De acordo com o coordenador do Núcleo Especial de Operações de Trânsito, Davi Fernandes, as principais infrações encontradas durante a fiscalização foram veículos em mau estado de conservação, carga sem estar devidamente acomodada, condutores sem habilitação, licenciamento em atraso e veículos com lacre de segurança violado. O balanço da operação foi divulgado pelo diretor-presidente do Detran, Vinícius Diniz, que anunciou a realização sistemática de operações de fiscalização do transporte de carga a partir de agora em toda a cidade, principalmente nas áreas onde há maior tráfego de carretas e caminhões. E atenção, a Avenida Noel Núteus terá o tráfego de veículos desviado no sentido bairro Centro a partir de 8 de dezembro para a construção da trincheira sob esta via nas proximidades do terminal de ônibus da Cidade Nova, o T3, na Zona Norte. As obras serão realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA, em parceria com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans,
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, e Manaus Ambiental. Nessa etapa acontecerá a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação de borda da pista centro-bairro, que abrigará o desvio do tráfego, bem como o desvio de adutora. Por fim, será executada a meia trincheira próximo ao T3 até a plataforma asfaltada para a liberação do tráfego da Avenida Noel Nútil. Essa primeira etapa terá uma duração estimada de 132 dias. No sentido inverso, bairro Centro serão mais 132 dias de intervenção, o que acontecerá no momento em que essa primeira etapa for concluída. A obra como um todo tem previsão de entrega para o segundo semestre de 2018. 5h54 em Manaus. Alberto Pellegrini está nas ruas da cidade e traz as primeiras informações. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Um homem foi executado, outro foi morto por agressão física. Onde aconteceram estes fatos, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, onde a agressão física aconteceu no bairro Jorge Teixeira. E como nós conversávamos na nossa reunião de pauta, logo na madrugada, Paulo Guerra, ainda há pouco nós conversávamos, e você me pedia mais detalhes do crime do bairro Colônia Antônio Aleixo. Paulo, as informações vão chegando, nós estamos buscando ainda mais detalhes, mas o homem que foi morto lá no bairro Colônia Antônio Aleixo foi num possível confronto dele com a polícia, Paulo. Tratava-se de um bandido e no possível confronto com a polícia não tem ainda nenhuma nota por parte da polícia em relação a essa ocorrência, mas nós estamos buscando informações e possivelmente esse homem foi morto num confronto com a polícia após cometer assalto. Após cometer assalto, seria bom que todos que cometem assalto tivessem o mesmo fim. Pellegrini e os motociclistas continuam fazendo misura na cidade. Os pseudos mototaxistas. Ontem, por exemplo, por volta das 16h30, na Rodrigo Otávio, um mototaxista, pelo menos ele estava fantasiado de mototaxista, esbarrou no meu carro e eu reclamei para ele saiu fazendo gestos obscenos e se evadiu. É assim esse tipo de gente que está aí pilotando motocicletas. É preciso saber, é preciso que se faça uma fiscalização para saber quem é quem nessa história, porque tem muitos marginais transvestidos aí de mototaxistas. Não vamos generalizar, claro. É verdade, Paulo, que a população pede muito em relação a isso. O que acontece é praticamente todos os crimes. O fulano estava usando roupa de mototaxista. Agora, Paulo, tem os trabalhadores, como você colocou muito bem. Agora, a facilidade que se tem para conseguir essas roupas de mototáxi. Tem uma loja fizeram uma espécie de um galpão lá na zona leste da cidade, na Avenida Grande Circular, e colocam lá, Paulo, aqueles coletes, colocam camisas de mototaxista para vender para quem quiser a qualquer momento. A camisa custa R$20. Qualquer um que quiser comprar uma camisa de manga comprida escrito mototáxi, a camisa toda enfeitada, pode comprar. O camarada compra aquilo ali, se fantasia de mototáxi e vai cometer assaltos. Isso vem acontecendo muito na cidade, infelizmente. Outros assuntos em pauta, Pellegrini, chamando mais uma vez a atenção as luminárias aqui de Eduardo Ribeiro. Muitas delas estão aí apagadas há tempos. Já falamos aqui em várias oportunidades, já pedimos providências. Em pleno Eduardo Ribeiro, a principal artéria mais famosa da cidade, aqui no sítio histórico de Manaus, com luminárias estão apagadas já aí há bastante tempo. Estamos solicitando providências. Pellegrini, hoje a UOL estampa no Compage, isso já foi inclusive, já se falou sobre esse assunto, mas está sendo hoje a primeira matéria da UOL, que é da Folha de São Paulo. No Compage, Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, objetos proibidos entravam de acordo com uma tabela de preços. Uma pistola com munição, o Pellegrini, R$1.500, de 1.500 a 3.000. Facões desviados da cozinha da penitenciária, R$200 por unidade. Imagina aquele que você compra de 45. Celulares, mesma quantia. Uma garrafa de uísque, até R$1.000. Mediante pagamentos de propina, policiais militares e agentes de ressocialização permitiram que chefes da facção criminosa FDN tivessem acesso a pistolas e facões dentro do maior presídio do Amazonas. As armas foram usadas para assassinar rivais durante o massacre aqui em Manaus. Tudo aconteceu e tinha uma origem, não é, Pellegrini?
Paulo Guerra, tinha, né? E tinha a ajuda dos próprios funcionários. Agora essa questão, Paulo Guerra, tá diminuindo, graças a Deus. A fiscalização, conversava com o Coronel Kleichmann, e ele me dizia que a fiscalização vai aumentar cada vez mais. Novos equipamentos estão chegando para fazer a detecção de metais. Sempre acontece revista, mas é impossível controlar esse pessoal aí, Paulo, que gostam de ser corrompidos e vendem esse tipo de material. Primeiro foi feito as varreduras, depois foram feitos aí, muita gente já saiu, já foi trocada, funcionários demitidos, policiais trocados lá das penitenciárias. Vamos esperar que dessa vez mais esse exemplo aí diminua essa entrada de produtos dentro das penitenciárias. Você tem uma ideia também, Paulo Guerra, lá em Coari foram encontradas armas dentro do presídio, celular, droga e tudo que não era para entrar estava entrando lá no município de Coari, na unidade prisional de lá. Pois é, imagine só uma pistola com munição de R$1.500 a R$3.000, facões desviados da cozinha. Tem que contar os facões também, Peregrino. Quantos facões tem na cozinha? Todo dia uma contagem dos facões. R$200 por unidade. Peregrino, você comprou um facão a quanto recentemente? Pois é, Paulo, eu te falava que um dia desses eu até chamava a atenção da minha senhora. Ela comprou um facão por R$45. Agora com esse de 200 aí, eu achei até que paguei barato. Minha senhora é bom, né, Peregrino? Sim, Paulo. Todo mundo, você aí que está em casa, converse sempre com sua senhora. Que não haja problema de relacionamento ou outras, né? Que tem muita gente aí, né? Que gosta de estar puxando conversa com a senhora. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite madrugada. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações. Todo cuidado é pouco, há muita gente aí desencaminhando senhoras virtuosas em toda a cidade. É contigo, Paulo Guerra. O Madrigal Amazonas da Universidade do Estado apresenta o concerto Renascença, Motetos, Cancioneiros, Canções e Madrigais nos Centros Culturais Palácio Rio Negro e Palácio da Justiça, neste sábado e domingo a partir das 11 horas da manhã. Os eventos fazem parte da programação dos concertos matinais realizada pelo governo do Estado do Amazonas no mês de novembro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, e terão entrada gratuita. Informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Com recurso do próprio bolso, o vice-prefeito de Manacapuru, Raimundo Franço Capela, recupera as relíquias do sítio histórico da cidade. Depois do Cristo Redentor, agora é a vez da escadaria que dá acesso à Beira-Rio. Construída na década de 50, a escadaria principal da cidade, por anos serviu de ancoradouro para as embarcações que sobem e descem o Rio Solimões, levando e trazendo o progresso do município, os famosos recreios. Com o tempo, a escadaria foi abandonada e aos poucos se deteriorando. Sua construção, toda em concreto armado, sempre resistiu às águas, mas desapareceu na lama deixada pelas grandes enchentes. Mesmo assim, não deixou de servir a população interiorana que aporta no local. Um motobomba está sendo utilizado para remover a lama e aos poucos a escadaria ressurge no seu formato arquitetônico. A escadaria consta de uma extensa rampa, uma escada com degraus para passageiros e uma escada com imensos degraus para acompanhar a subida e descida das águas. A escadaria também já foi ponto de encontro de famílias de manacapurenses que nos áureos tempos reuniam-se para aquele bate-papo no entardecer do dia. O vice-prefeito disse que vai continuar esse trabalho e que em breve um moderno ancoradouro será instalado para que a escadaria não perca a sua utilidade. E lá pelas bandas de Anamã, uma situação semelhante. O prefeito Raimundo Chico recupera a estrada que liga a cidade de Anamã à comunidade do Cuia. A estrada estava abandonada, suja e cheia de entulhos. Raimundo Chico mandou retirar os entulhos e limpar toda a extensão da estrada, que agora está servindo os comunitários que se sentiam isolados sem poder escoar sua produção. Raimundo Chico disse que além da estrada, todos os ramais receberão os serviços de recuperação. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h09 em Manaus. Acho que em Anamã o prefeito não está gastando dinheiro do próprio bolso para fazer essas recuperações. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas realiza hoje e amanhã o 7º Seminário Sinep de Educação com o tema Escola Privada, Gestão para a Educação, Inovação e Atitude. Entre os assuntos abordados durante o encontro está a Base Nacional Comum Curricular, Gestão Escolar, Tecnologias e Educação Inclusiva.
O evento acontecerá na sede do Cinep AM, no edifício de Place Business Center, em Adrianópolis. Temos informações com o repórter J. Rai. A secretária executiva de Estado da Educação para Assuntos do Interior, Ana Maria Araújo, se reuniu ontem com autoridades de Iranduba para articular parcerias com vistas à ação intitulada Todos pelo Amazonas. A primeira edição desse projeto do governo do estado no interior será em Iranduba, no próximo dia 18, devendo atender a mais de 5.000 pessoas nas áreas de saúde, educação, assistência social, cidadania, incluindo emissão de documentos e ainda esporte e lazer. Segundo a secretária executiva Ana Maria Araújo, mais de 500 profissionais de várias secretarias do governo do estado estarão trabalhando na ação Todos pelo Amazonas, que será realizada nas dependências do SET Maria Isabel Desterro e Silva, na rodovia Carlos Braga. Nós estamos aqui em nome do nosso governador Amazonino Mendes, nosso secretário de Educação, professor José Augusto. É um evento que está acontecendo em toda a cidade. Iniciamos por Manaus e agora estamos trazendo para o interior, que é o município de Iranduba. E nós queríamos contar com a participação de toda a comunidade do município de Iranduba. Aproveitamos a oportunidade para reunir com o prefeito e o seu secretariado para fazermos uma parceria para tornar esse evento um evento de referência no município de Iranduba e no estado do Amazonas. Além do prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, participaram da reunião as secretárias Thelma Viana, de Assistência Social, Rosa Fonseca, de Educação, Rose Eblin, de Saúde, além do coordenador da SEDUC em Iranduba, Elaelcio Gomes, e a gestora da Escola Cecília Carneiro de Oliveira, Neila Nádia Lobo. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6:12. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas determinou um prazo de 24 horas para a concessionária Manaus Ambiental estabelecer o abastecimento de água no conjunto Bom Viver, no bairro Santa Etelvina. Muitas outras áreas da cidade enfrentam problemas, como nas ruas Sobrinho Maranhão e Nicolau da Silva, onde a rede apresenta problemas. Essas ruas estão localizadas no bairro de São Francisco. A Manaus Ambiental, na verdade, tem um serviço excelente, o de cobrança, e ameaça de interrupção aos pretensos consumidores, já que essa concessionária cobra o que não fornece. Muita gente já recebeu a fatura do mês de dezembro. Como pode, se dezembro ainda nem chegou? Cara, mas já há uma projeção de consumo para o mês de dezembro. As escolas públicas da rede municipal e estadual de ensino descumprem a nova legislação federal de prevenção e combate a incêndios. A afirmação é do presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, CREA-M, José Carlos Paiva. O presidente fez a declaração durante reunião que debateu o assunto na Câmara Municipal de Manaus, sob a coordenação do presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas, vereador Gedeão Amorim, do PMDB. Nesta sexta-feira, o Brasil comemora o Dia de Combate e Prevenção à Surdez. A iniciativa, que destaca a importância de cuidar da saúde auditiva, ganha reforço nas maternidades sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde, que oferecem o teste da orelhinha. Este ano, até o mês de junho, quase 12.000 crianças já haviam passado pela avaliação. O diagnóstico precoce pode evitar a progressão de problemas auditivos que levam à surdez. O teste é obrigatório e gratuito, sendo uma das condições para a alta da mãe e do recém-nascido. Os exames são realizados entre 24 a 48 horas após o nascimento. E nós teremos as seguintes atividades. A Prefeitura de Manaus divulgará nesta sexta-feira às 11 horas o resultado do programa Bolsa Universidade na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, responsável pelo gerenciamento do programa. Nesta edição, o Bolsa Universidade registrou recorde de inscrições desde a criação do programa em 2009. São 65.823 candidatos às 16.174 vagas distribuídas em 13 instituições de ensino superior. 6:14 em Manaus. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, vai promover hoje às 10 horas da manhã, na reitoria da Universidade do Estado,
o 27º sorteio mensal da campanha Nota Fiscal Amazonense. Serão sorteados R$105.000, sendo 75 mil para os cidadãos e 30 mil para as entidades que desenvolvem ações sociais cadastradas na campanha. Serão sorteados para os cidadãos ou consumidores 7 prêmios de R$5.000, 2 de 10 mil e 1 de 20 mil. As entidades sociais concorrem a 7 prêmios de 2 mil, 2 de 4 mil e 1 de 8 mil reais. Foram gerados 2.158.857 bilhetes eletrônicos para compras efetuadas no período de 1º a 30 de outubro. Concorrem 133.152 pessoas que cadastraram o CPF no site nfamazonense.cefaz.am.gov.br. A partir desse sábado, a Prefeitura de Manaus intensifica as ações de orientação e combate ao diabetes em todas as unidades básicas de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, com a abertura da campanha de combate ao diabetes às 8 horas da manhã no Parque Municipal do Idoso. Serão oferecidos serviços como teste de glicemia, medição de índice de massa corpórea e de circunferência abdominal, orientação nutricional, orientação medicamentosa, orientação em saúde bucal e avaliação neuromotora do pé diabético. A campanha será desenvolvida no período de 13 a 17 deste mês. A chefe do Núcleo de Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes mellitus e Hiperdia da Sensa, Sinara Madi Flores, enfatiza que as UBSs oferecem o acompanhamento e monitoramento dos pacientes e realizam o programa de automonitoramento de glicemia capilar para os insulino-dependentes, serviços específicos para o pé diabético, a avaliação neuromotora, além do exame de Doppler vascular. E nós teremos as seguintes atividades: teste de glicemia, IMC, circunferência abdominal, orientações nutricionais, medicamentosa, bucal, e também teremos a avaliação neuromotora do pé diabético. Esse exame é para ser realizado em todos os pacientes diabéticos, onde detecta a presença de sinais e sintomas com de disfunção dos nervos periféricos, identifica fatores que possam estar agravando, principalmente a falta da sensibilidade, que é uma das coisas que o diabético não identifica. E aí a gente vai estar enfatizando em todas as nossas unidades, a partir do dia 13 ao dia 17, com educação a diabetes, vai ter roda de conversa, vai ter panfletagem de foro, busca ativa dos diabetes, com o objetivo realmente sensibilizar os usuários ao autocuidado com vista à melhoria da qualidade de vida. No Brasil, a estimativa é de que 9 milhões de brasileiros tenham diabetes, o que corresponde a 6,2% da população adulta. Em Manaus existem mais de 92 mil pessoas com essa patologia. 6 horas e 17 minutos. Presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, fala sobre programação do feriado e anuncia expedição com deputados à BR-319. Luciana Santos tem os detalhes. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Davi Almeida, do PSD, comunicou que, por conta do feriado da Proclamação da República, a sessão ordinária da próxima quinta-feira será antecipada para segunda-feira, dia 13. O chefe do Legislativo Estadual também informou que na segunda-feira haverá uma reunião da mesa diretora ao meio-dia. A reunião, segundo ele, é extensiva a todos os deputados estaduais. Nós vamos conversar assuntos pertinentes a esta casa, aos servidores desta casa. Às 12 horas vamos ter um almoço com todos os senhores deputados para ouvir dos senhores deputados sugestões, ponderações sobre tudo o que está acontecendo no cenário da Assembleia Legislativa, porque eu preciso tomar algumas decisões e quero consultar os senhores deputados para que nós possamos, diante do que se coloca, conseguirmos encontrar um caminho de convergência que possa ser favorável em todas as situações que iremos pontuar aos senhores deputados na segunda-feira. Davi Almeida contou ainda que os deputados amazonenses irão realizar na próxima semana uma expedição pela BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. A caravana, segundo ele, contará com a participação de deputados estaduais de Roraima e de Rondônia. Nós vamos até Lábrea, vamos ao Humaitá, vamos a Santo Antônio do Matupi e vamos a Apuí, e todos aqueles deputados que quiserem participar dessa caravana para viver na pele essa experiência e saber a realidade dos nossos irmãos que moram na 319, que moram em Humaitá, que moram em Manicoré, que moram em Lábrea, que precisam utilizar essa rodovia. Aqueles que quiserem participar desta caravana, que possam se unir a nós
nós estaremos saindo aqui de Manaus na próxima terça-feira, no final da tarde, e vamos pernoitar no Careiro Castanho, e já na quarta-feira estaremos em direção ao município de Humaitá, a comunidade Realidade, Igapoaçu, aonde nós iremos ali colher informações sobre as condições de vida com quem vive, como vivem os brasileiros amazonenses que residem nessas localidades. Luciana Santos para o... Agora 6h20 em Manaus. Josué Neto apresenta cronograma de tramitação da proposta de lei orçamentária. João Batista Noronha. O presidente da Comissão de Finanças Públicas, deputado Josué Neto, do PSD, encaminhou aos demais parlamentares todos os prazos de tramitação do projeto de lei orçamentária anual. A proposta, que prevê onde serão aplicados os recursos do Estado em todo o ano que vem, tramita na Casa desde o último dia 31 de outubro e estima um orçamento de 15 bilhões para 2018. De acordo com o documento, a primeira reunião da Comissão de Finanças para analisar o parecer preliminar acontece no dia 14 de novembro, próxima terça-feira. O parecer preliminar será distribuído aos deputados no dia 19 de novembro. A partir do dia 22, será aberto o prazo para apresentação das emendas parlamentares. Os deputados terão até o dia 27 para sugerir mudanças ao projeto orçamentário. Depois disso, o parecer retorna à Comissão de Finanças Públicas para a análise das emendas e emissão do parecer definitivo ao projeto. De acordo com o deputado Josué Neto, pelos prazos estabelecidos no regimento interno da Casa, o parecer definitivo deve ser entregue pela comissão no dia 7 de dezembro. A partir daí, os demais deputados terão até o dia 21 de dezembro para analisar o parecer e votar a proposta em plenário. 6h21 em Manaus. A Secretaria de Aviação Civil anunciou ontem um pacote de investimentos que vai beneficiar com obras emergenciais, reforma e ampliação de aeroportos em mais de 20 municípios do Amazonas. Os investimentos vão garantir a operação segura e o licenciamento dos aeroportos hoje não regularizados. De imediato devem ser beneficiados os municípios de Apuí, Altazes, Anuri, Barreirinha, Boca do Acre, Borba, Carauari, Coari, Lábrea, Nova Olinda do Norte, Silves, Tapauá, Parintins e Maués. Só nos aeroportos de Coari e Lábrea serão investidos 15 milhões de reais na ampliação e adequação às condições de segurança operacional. Mais 15 milhões estão previstos para o aeroporto de Eirunepé. O então secretário de Turismo de Presidente Figueiredo, Alexandre Lins, é suspeito de assédio sexual contra uma funcionária da pasta. Na denúncia feita à polícia, Camila Fernandes, de 30 anos, afirma que recebia mensagens abusivas no celular. Em uma delas, Lins pedia fotos íntimas da funcionária. Camila Fernandes foi exonerada pelo prefeito após denunciar os supostos crimes. Ela afirma que o crime teve início no mês de fevereiro. Depois de registrar a queixa na polícia, a funcionária recebeu notificação no dia 2 de outubro para prestar esclarecimentos na Procuradoria-Geral do município. Ela encaminhou um relatório com todas as denúncias contra o secretário. 4 dias depois, ela foi exonerada pelo prefeito da cidade, Romero Mendonça. Romero Mendonça disse que a prefeitura nada tem a ver com esse problema, que é um problema pessoal. Um dos projetos apresentados ao Banco Mundial para financiamento em Manaus se refere à viabilidade de agregar ao sistema de transporte coletivo da cidade um modal aquaviário. O transporte fluvial tem potencial para ser implementado tanto no Rio Negro quanto no Igarapé do Mindu. A proposta foi inspirada na experiência bem-sucedida da cidade de Bangkok, na Tailândia, onde o prefeito Arthur Vigílio Neto participa de uma conferência do Banco Mundial para cidades resilientes. Em visita ao sistema de transporte na capital da Tailândia, o prefeito de Manaus destacou as semelhanças das condições encontradas em Bangkok e facilitariam a implementação de um sistema semelhante aqui em Manaus. O prefeito visitou as estações hidroviárias acompanhado da delegação de Manaus e um representante do Banco Mundial. Nós viemos aqui fazer essa visita técnica porque estamos com uma carta consulta já aceita pelo Banco Mundial para nós entrarmos com ela e obtermos esse financiamento do Banco Mundial o mais cedo possível, porque nós temos pressa. A gente vê a riqueza que está se construindo aqui e a gente percebe que o que falta no nosso estado, o que falta na nossa cidade é investimento. É quem acredite para valer nas possibilidades turísticas, nas possibilidades industriais de Manaus. 6h24 em Manaus.
10 zonas eleitorais serão extintas no Amazonas com o objetivo de reduzir gastos de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Ao todo são 70 zonas eleitorais e 12.336.124 eleitores em 62 cidades do estado. A redução de zonas eleitorais no Amazonas alcança cidades com até 10 mil eleitores. De acordo com a Corte Eleitoral no Amazonas, São Sebastião do Atumã, Urucará, Silves, Itapiranga, Anamã, Caapiranga, Careiro e o Preto Deve estão entre as localidades que devem ser afetadas. Na capital são 13 zonas e outras 57 no interior do estado. Com base no critério estabelecido pela Justiça Eleitoral para o Amazonas, o TRE precisaria extinguir ao menos 33 zonas eleitorais em todo o estado, número considerado alto. Com base no estado, o TRM apresentou uma contraproposta para reduzir somente 10 zonas. O TRE afirma que, em tese, o rezoneamento não haverá impacto a eleitores, já que os postos de atendimentos permanecem. A diferença é que, com a extinção de zonas, não se terá a figura de juiz e promotor. Por outro lado, as mudanças atingem candidatos desses municípios que vão precisar se dirigir a outro município para fazer registro de candidatura. O governador Amazonino Mendes recebeu na tarde de ontem o prefeito de São Paulo, João Dória, na sede do governo. Durante a visita de cortesia, o prefeito convidou o governador a firmar uma parceria na área de turismo entre o Amazonas e a maior capital do Brasil. De acordo com Dória, Manaus e o Amazonas representam um grande potencial no turismo ecológico e São Paulo, por ser a cidade que mais recebe turistas da América Latina, pode, por meio de parceria com o estado, alavancar o setor aqui na região. A agência de viagens e companhias aéreas brasileiras integrariam a parceria na exploração do ecoturismo. O Dia Nacional de Lutas, Mobilizações e Paralisações contra as reformas do governo Temer, programado para esta sexta-feira, deve ser marcado por forte manifestação dos trabalhadores em todo o país. Em Manaus, o ato unificado das centrais sindicais e movimentos sociais está agendado para as 16 horas com concentração na Praça da Polícia, no centro, de onde sairão em encaminhada rumo à Avenida Eduardo Ribeiro. A manifestação vai reunir professores sindicalizados da Associação dos Docentes da Universidade Federal, profissionais de outras categorias e ainda integrantes de aproximadamente 40 entidades que já estão em mobilização contra a política nefasta do governo Temer de intensificação da retirada de direitos. O ato ocorrerá na véspera da entrada em vigor da reforma trabalhista, a lei número 13.467/2017, um dos itens da agenda regressiva questionada pelos trabalhadores e integrantes de movimentos sociais. A classe trabalhadora reforça que a reforma trabalhista fragiliza as relações de trabalho, retira direitos e amplia as desvantagens para o trabalhador. Os manifestantes reivindicam ainda a revogação da emenda constitucional 95/17, que congela por 20 anos os investimentos públicos e reforçam o posicionamento contra a reforma da Previdência, o programa de desligamento voluntário e também os ataques diretos à educação. A manifestação vem sendo planejada desde outubro e as estratégias para a realização do ato unificado definidas em 2 reuniões ampliadas realizadas nos dias 1º e 7 deste mês na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Além da CSP com lutas, integram a mobilização contra o pacote de maldade do governo, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadores do Brasil, CTB, União Geral dos Trabalhadores, UGT, Central Única dos Trabalhadores, CUT e Nova Central Sindical, bem como entidades que compõem a Frente de Lutas Fora Temer, sindicatos de trabalhadores do setor público e privado, movimentos populares e organizações de juventude. Polícia. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou e apanhou muito após cometer assalto na zona leste da cidade. Populares o pegaram e meteram a peia no bandido, que estava armado com uma faca. No pronto socorro João Lúcio, um homem deu entrada, ele foi atropelado à noite de ontem por uma motocicleta na Alameda Cosme Ferreira. Ele foi atravessar a rua, o motoqueiro não sabia se ia para um lado ou para o outro, os dois ficaram naquela de vai e vem e acabou sendo atropelado e deu entrada por volta de 22 horas, era a noite de ontem, no pronto-socorro Platão Araújo. Pronto socorro 28 de agosto. Uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física. Trata-se de uma briga familiar. O pessoal se reuniu, começou a comer, beber durante o aniversário e acabaram se desentendendo e primo contra primo um deu-lhe uma paulada no outro. Ainda bem que foi peia, né? Tem primo por aí que primo mata o outro primo e fica por isso mesmo. Isso vem acontecendo muito, principalmente no interior do estado.
de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia prendeu ontem a Rocan em mais uma grande ação da Rocan. Paulo Guerra, dois homens estavam cometendo assaltos, arrastões na área do bairro Colônia Antônio Aleixo. Eles estavam numa motocicleta. A polícia foi acionada, chegou no local e localizou o bandido. Os bandidos começaram a atirar na polícia. A polícia para se defender também atirou. Um dos bandidos foi atingido e acabou morrendo logo após da entrada no pronto-socorro Chapecó. Um dos bandidos acabou morrendo nessa ocorrência que aconteceu no bairro Colônia Antônio Aleixo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes da Difusora. Noite de ontem, bairro Jorge Teixeira. Tudo parecia tranquilo no Jorge Teixeira. Só que a noite também revelava que um homem fora encontrado todo quebrado, todo espancado. Ele morreu vítima de agressão física. Não se sabe ainda o motivo, não se sabe o porquê mataram esse homem no bairro Jorge Teixeira. Ele deu entrada no Instituto Médico Legal, antes porém ainda foi levado a um pronto-socorro, mas já não havia o que fazer não. O homem já tinha morrido e morreu por espancamentos, chutes, socos, pontapés e pauladas. Muito bem, Paulo Guerra, conforme já dissemos, em um confronto de polícia e bandido, o polícia deu bom pra polícia, o policial se deu melhor, o bandido morreu, e foi no bairro Colônia Terra Nova, lá no bairro do Cemitério Sem Muro. O bandido morreu em confronto com a polícia. Com eles, a polícia encontrou vários celulares, documentos de pessoas que já haviam sido assaltadas, bolsas de senhoras que haviam sido roubadas. Tudo foi recuperado pela polícia nessa grande ação a noite de ontem no bairro Colônia Antônio Aleixo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Deu entrada agora no final da madrugada no pronto-socorro um homem com o pé queimado. A mulher foi mexer no celular do homem foi mexer no celular do marido enquanto ela fazia o café. A água ainda estava no fogo quando ela viu uma mensagem carinhosa dele com uma outra mulher. Ela pegou a água que seria para o café e queimou os pés do marido com água quente. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, fico alerta. Para quem tem sua Manteude, todo cuidado é pouco. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Uma velha conhecida está de volta à Copa do Mundo. A Telstar, bola usada em 1970 no México e em 1974 na Alemanha, vai desfilar nos gramados nos 12 estádios do Mundial da Rússia a partir do dia 14 de junho, data do jogo de abertura no Luzhniki. Fabricante da denominada Telstar 18, a Adidas lançou o modelo nesta quinta-feira em Moscou, com a participação de Messi, Kaká, Zidane, Del Piero, Podolski e Xabi Alonso no evento. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro: Fluminense 2, Curitiba também 2. Atlético Mineiro 3, Atlético Goianiense 2. O São Paulo empatou com a Chapecoense em 2-2. Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo: Irlanda do Norte 0, Suíça 1. Croácia 4, Grécia 1. Jogos de hoje: daqui a pouco vai jogar às 8 horas da manhã, Japão e Brasil. Às 18 horas jogam França e País de Gales. Inglaterra e Alemanha. Portugal e Arábia Saudita. Eliminatórias da Copa, repescagem europeia. Às 17h45 jogam Suécia e Itália. E começam hoje os treinos livres para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos. O primeiro treino é às 10 horas e o segundo às 14 horas. Amanhã às 14 horas será definido o grid de largada. A prova será no domingo às 14 horas.
A presidente do parlamento catalão, Carmen Forcadell, será detida por sedição e rebelião, decretou o juiz Pablo Larrena, do Tribunal Supremo da Espanha, nesta quinta-feira, fixando uma fiança de 150 mil euros. Outros 4 deputados regionais acusados pelos mesmos crimes estão em liberdade sob fiança e têm uma semana para depositar 25 mil dólares de caução. Um 5º deputado está livre, sem medidas cautelares. Os pilotos da Avianca, afiliados à Associação Colombiana de Pilotos Civis, anunciaram nesta sexta-feira a suspensão da greve iniciada há 51 dias e sua intenção de retornar ao trabalho na próxima segunda-feira. O presidente americano Donald Trump chegou nesta sexta-feira ao Vietnã para participar do Fórum Econômico Ásia-Pacífico, onde também estará seu homólogo russo Vladimir Putin. Os dois não se reunirão bilateralmente, informou a Casa Branca. E o presidente afirmou hoje que os Estados Unidos não vão mais tolerar abusos comerciais crônicos durante o Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, de acordo com a BBC. Trump declarou que os Estados Unidos estavam preparados para trabalhar com os países da PEC desde que respeitem o comércio recíproco justo. Ele ainda lembrou sua promessa de campanha que defendia um comércio internacional com uma base igualitária. Segundo ele, o comércio livre custou milhões de empregos americanos e ele queria corrigir esse desequilíbrio. Com a queda na inadimplência em meio os primeiros sinais de recuperação da economia, o lucro dos grandes bancos brasileiros voltou a crescer no terceiro trimestre. O resultado combinado do Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander Brasil foi de 16,4 bilhões, alta de 14,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A atividade faz parte de um conjunto de simulações. O agravamento da seca do norte do país, na região da tríplice fronteira com a Colômbia e o Peru, levou ao deslocamento de centenas de civis para a cidade de Tabatinga, no Amazonas. Esse foi o contexto do exercício de simulação de acolhimento de refugiados estrangeiros em situação de catástrofe, realizado nesta quinta-feira por militares do Brasil e dos 2 países vizinhos. Essa atividade faz parte de um conjunto de simulações realizadas pelas Forças Armadas para treinar procedimentos de ajuda humanitária em caso de catástrofe, como seca, enchentes, terremotos ou mesmo deslocamentos provocados por convulsões sociais. O exercício de simulação de situações de ajuda humanitária, chamado de Amazon Log, reuniu cerca de 2.000 pessoas e conta com a participação de observadores de 22 países. O Conselho Nacional de Política Energética decidiu antecipar em um ano a data a partir de quando as distribuidoras terão que aumentar de 8% para 10% o percentual de biodiesel obrigatoriamente adicionado ao óleo diesel vendido em todo o país. Pela Lei 13.263, até março de 2018, a mistura deveria deveria ter passado os atuais 8% para 9% de biodiesel. A partir daí, as distribuidoras teriam até março de 2019 para cumprir a obrigação de ofertar o óleo diesel com 10% de biodiesel. Com a decisão de ontem, o percentual de 10% de biodiesel passa a ser obrigatório já a partir de março do ano que vem. As mudanças em discussão na proposta de reforma da Previdência precisam preservar o equilíbrio fiscal, disse ontem à noite o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo ele, a equipe econômica está analisando o impacto fiscal de propostas como a retirada das contribuições para a Seguridade Social de desvinculação de receita da União, a DRU, que permite o remanejamento de até 30% de qualquer receita que entre nos cofres federais. O plenário da Câmara aprovou ontem o projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e institui uma política nacional de busca dos desaparecidos. A proposta aprovada de forma simbólica pela maioria dos deputados prevê que todos os casos de desaparecimento registrados nas delegacias devem ser encaminhados pela Secretaria de Segurança Pública dos Estados ao cadastro. Destituído do comando do PSDB, o senador Tasso Gereissati fez duras críticas ontem ao senador Aécio Neves, afirmando que os dois têm diferenças muito profundas. Ele disse ainda, sem citar nomes, esse PSDB desses caras não é o meu PSDB. Ao comentar o assunto, Aécio disse estar preocupado com o fato de o PSDB sair da agenda ou da vanguarda das grandes reformas que precisam ocorrer no Brasil para se limitar a uma disputa interna. Aécio estava licenciado da presidência do PSDB desde maio e nesse período Tasso comandou a legenda de maneira interina. Aécio indicou para a presidência interina do PSDB o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, que defendeu unidade dentro da legenda. No dia 9 de dezembro, o PSDB fará a convenção nacional para eleger o novo presidente para os próximos 2 anos. Tasso já lançou sua candidatura e, segundo o senador, Aécio procurou para que deixasse a presidência interina do partido em prol da
equidade da disputa. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o texto base de um projeto de lei que torna mais rígidas as regras para a saída temporária, também chamada de saidão, de presos que cumprem a pena no regime semiaberto. Os parlamentares rejeitaram todas as sugestões de alteração ao texto e com isso o projeto segue agora para o Senado. As saídas são autorizadas pela Justiça para o preso estudar ou visitar a família, sendo concedidas normalmente em datas comemorativas como no Natal, no Ano Novo, no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Hoje, para ter direito ao benefício, além de bom comportamento, os presos devem ter cumprido 1/6 da pena no caso de réu primário e 1/4 no caso de réu reincidente. O texto aprovado não muda em relação ao réu primário de crime comum, mas exige que o reincidente tenha cumprido metade da pena para ter saída temporária. 4 meses após ser sancionada por Temer, entra em vigor amanhã a nova lei trabalhista que traz mudanças na consolidação das leis do trabalho. As novas regras valerão para todos os contratos de trabalho vigentes, tanto antigos como novos. Alguns pontos da nova lei poderão ser colocados em prática imediatamente, enquanto outras mudanças previstas precisarão ser negociadas entre trabalhadores e empresas. Uma troca de ministros deve começar a ser negociada ainda em novembro e pode ser concluída em dezembro. Sob pressão de aliados, Temer admitiu que a reforma ministerial será inevitável e disse que saberá o momento certo para fazer as mudanças. As trocas do primeiro escalão foram a condição imposta pela base para a aprovação da reforma da Previdência, principal objetivo do governo para este ano. 6:51. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Novo diretor da Polícia Federal vai trocar todo o comando da instituição. Folha de São Paulo. Aécio destitui Tasso da presidência do PSDB. Goldman assume a função. O Estado de São Paulo. Temer diz que a reforma ministerial é inevitável. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Barco naufraga em Angra dos Reis e 5 pessoas estão desaparecidas. Valor econômico. Juiz remarca a Assembleia de Credores da Oi desta sexta-feira para 7 de dezembro. Estado de Minas. O governo anuncia investimento de 130 bilhões em projeto de infraestrutura, habitação e energia. Jornal do Comércio no Recife. INEP vai corrigir provas de candidatos que esqueceram de transcrever frase. Fortaleza Diário do Nordeste. Relator da Previdência confirma contribuição mínima em 15 anos. 0 hora Porto Alegre. Conselho Federal de Medicina autoriza filha e sobrinha a servirem de barriga de aluguel. Brasil Econômico. Feirão Nipanome tem adesão de quase 4 milhões de consumidores em 2 dias. Edições locais que chegam à nossa redação. O Centenário Jornal do Comércio. Reforma trabalhista passa a valer no sábado. A crítica. Presidenciável Tucano. João Dória defende empregos da Zona Franca de Manaus. Em tempo. Parada do medo. Polícia caça assaltante. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Luciana Santos, Jopa Rai e Alberto Peregrini. A operação de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.